Entrevista do dia. Vamos à nossa entrevista do dia com uma pergunta. Antes de colocar o nosso convidado em campo, tá pensando em construir e reformar? É nesse faleiro que você vai aprender e muito, porque vamos conversar com Fábio Sbeggen, diretor da Acomate Mato Grosso. Fábio, boa tarde, seja muito bem-vindo à CBN Cuiabá. Boa tarde, Marcela, boa tarde, João Edson e todos os ouvintes da rádio. Obrigada pela presença. Abrindo a nossa rodada semanal de entrevistas, a gente vai falar sobre um assunto que interessa muita gente, alguns já se organizando, outros pensando, e você vai compartilhar muito conhecimento. Mas antes, fala um pouco da sua trajetória, da sua ligação, também falar um pouco da Acomac, para quem ainda não tem esse conhecimento, se aprofundar, se aproximar de vocês, da atuação, e para quem já conhece, compreender um pouco mais. Bacana. Bom, como você já me apresentou, meu nome é Fábio Sbeggen, eu estou como diretor da Acomac há mais de 10 anos, junto da instituição. Já estive como presidente à frente da entidade e hoje estou como diretor ali nos bastidores, mas ajudando a nossa Acomac. A Acomac é a Associação dos Comerciantes de Material de Construção. Nós representamos todas as lojas de material de construção do estado de Mato Grosso. São mais de 400 associados em todo o estado, e o intuito da nossa associação é levar boa informação, trazer parcerias para os nossos associados, fazer um fomento de forma boa, de forma salutar para todo o material de construção, para toda a cadeia de material de construção do estado de Mato Grosso. Perfeito. E eu adorei o tema. A campanha Construir é mais barato. Então, não restam dúvidas. Construir é mais barato e muita gente, nesse momento, não é professor, está usando a segunda-feira para esse planejamento. De repente, já teve uma reunião, está se organizando. A gente vê no fim do ano que muita gente busca por conta das festas. E a gente vai trazer detalhes explicando por que construir é mais barato e essa economia que é possível. O sonho da casa própria, também alguém que está crescendo, está expandindo o seu negócio, é sempre mais barato? É sempre mais barato. É uma campanha publicitária, mas na verdade tem um embasamento aí em relação a esse dado aí, a essa campanha. A gente faz o marketing disso, mas obviamente a gente demonstra que construir de fato é mais barato e é mais interessante do que comprar pronto. Se a gente for fazer conta, no final da linha ali, pode chegar até 40% de diferenciação no preço entre comprar uma casa, um apartamento pronto, do que fazer a sua própria construção. Dá mais trabalho? Realmente é mais trabalhoso, mas tem uma série de fatores que compensam o consumidor final fazer o seu próprio imóvel, né? Como, por exemplo, ele vai poder escolher os materiais da casa dele, da forma com que ele quer, né? A planta da casa, a planta do escritório dele, né? Não é só uma residência, mas também um escritório de um médico, de um advogado, qualquer profissional liberal, né? Ele pode fazer da forma que melhor atende ao perfil do escritório dele. Então, assim, são inúmeras situações que a gente pode elencar e trazer como benefício para que a pessoa vá para a construção própria, ao invés de comprar um imóvel pronto. Marcelo, eu que gosto de construir. Já ia dizer agora, construiu quantas vezes, professor? Eu acho que desde que eu nasci ando construindo. Aos pouquinhos eu construindo. Você morar dentro do seu próprio desenho é outra história do que você morar no desenho que os outros fez. Eu tenho um apartamento que não foi eu que fiz, né? Então, de vez em quando eu olho assim, mas esse aqui poderia ser diferente. Já quando eu vou para Livramento, né? Lá o senhor fez tudo. Quando eu chego um negócio errado, eu falo assim, o que eu estava pensando? Mas isso aqui dá para quebrar, eu sei onde está, dá para mudar, né? Eu acho que a prova disso, né, Fábio, que existe pessoas que, em função
da pressa das pessoas, porque tem a questão de tempo, construção dificilmente termina nos prazos estabelecidos, ele passa um pouco mais, em função da pressa, ganha dinheiro construindo e vendendo pronto, né? Sim, sim. É a prova que se você construir isso é mais barato, senão ninguém ia ser uma construtora para vender depois de pronto. Não, e a própria pessoa física tem feito isso muito, né? Tem muita gente que começou uma obra para morar, uma residência para morar, chegou no final, viu que a conta ficou interessante e que o preço do imóvel valorizou, porque no decorrer da construção o imóvel se valoriza, o terreno que ele está construindo se valoriza, e isso desperta o interesse. Falou, pô, peraí, ao invés de eu ir morar, eu vou vender. Talvez lá na frente a pessoa acabe criando uma certa animosidade em casa ali, porque foi um sonho ali entre a família, né? Mas acaba acontecendo muito dessa situação e aí a pessoa acaba empreendendo, começando de fato um novo negócio, né? Um negócio paralelo ao que ele está acostumado a fazer, que é fazer casas para construção. Isso acontece muito. Inclusive, João, você falou que constrói reforma lá em Santo Antônio, né? Nosso Senhor Livramento. Livramento. Você está sumido lá da minha empresa lá, que faz tempo que você não passa lá para comprar o material, né? Tem que comprar. Tem que movimentar mais aí. É que eu passei anos lá, né? Mercado, passei anos lá. Não, os anos estão ficando difíceis. A idade está chegando, mas realmente faz mais de ano que eu não entro nessa parte da construção. Olha só, já tem ouvinte dando boa tarde aqui pra gente. O Roberto tá dando boa tarde, falando pro professor assim: ô professor, tô até tomando coragem, assim, como o senhor, para construir aqui. É o famoso puxadinho, mas ele tá falando agora, sério, Marcela, quando a gente constrói, evita também reforma, porque normalmente quando você compra pronto, você acaba reformando, mudando, é mais inteligente, que evita aquele remendo, não é não, Fá? Exatamente. E tem inúmeras situações que a pessoa recebe o imóvel pronto, um apartamento pronto, é só entrar, abrir a porta e colocar móveis e eletrodoméstico e a pessoa retira tudo que é de acabamento de dentro da casa. Às vezes até muda alguma parede e tudo mais, justamente para isso, para adequar a necessidade da família, ou até mesmo adequar o gosto, né? Aquela pintura da parede, aquela iluminação que não está adequada ao que quer, né? Um revestimento, enfim, uma série de situações ali que envolvem aí uma reforma. Fábio, eu vou precisar... Essa fala te lembra alguma coisa, Marcela? De fazer a reforma? Reforma? Não, melhor não lembrar. No intervalo eu te conto o porquê desse pânico. A gente tem repórter chegando, daqui a pouco a gente continua. Fábio Sbeggen, diretor da Comac, é o nosso convidado. Construir é mais barato. Tá vivendo esse processo? Manda uma mensagem para cá. Na volta eu quero muito colocar o seu faleiro e daqui a pouco a gente continua falando desse assunto que interessa muita gente. Não saia daí que a gente volta bem rápido. Bom, tá, 14h36, segunda-feira, 16 de junho de 2025, chegou agora. Seja bem-vindo, bem-vinda, muito obrigada pela confiança no nosso faleiro. Seguimos aqui com a nossa primeira entrevista dessa segunda-feira. Já pensou sobre isso? Construir é mais barato? Já construiu? Já tá um craque no assunto? Tá desejando aí começar a sua obra, casa própria, aumentar o seu negócio? Vem com a gente aqui, estamos conversando com o diretor da Comac Mato Grosso, Fábio Sbeggen é o nosso convidado e ele está provando aqui os muitos benefícios. E olha, já tem algumas perguntas aqui para você sobre organização, planejamento. Eu tô vendo que as pessoas estão querendo dica prática para um planejamento mais rigoroso, custo-benefício. Mas antes de você já compartilhar essas dicas práticas, a gente conversava aqui nos bastidores, porque eu realizei uma obra, você sabe, acompanhou aqui, e aí no intervalo a gente tomando um cafezinho da Lena e conversando, e ele me falava da importância do encarregado da obra. Para evitar esse desgaste, é sempre bom ter essa figura que faz essa fiscalização, essa organização. Você considera fundamental essa pessoa? Sim, exatamente. Essa pessoa aí, ela é de extrema importância
na obra. A Marcela estava me contando aqui o perrengue dela. Eu acho que eu acabei convencendo ela aqui de que construir é bom. É verdade. Mas essa figura eu nunca tinha pensado sobre isso. O professor falou que ele tem um hábito, né? Sim, tem um hábito. Sempre tem uma pessoa. Porque tem um negócio chato. Você não é bom você ter uma animosidade com a pessoa que está construindo uma coisa que é seu sonho. Então, mas de vez em quando ele comete uns erros ou faz uma coisa que você não entendeu direito. Então eu acho bom ter essa pessoa que você conversa com ela abertamente e ela já tem a prática de ir lá todo dia cedo, ou se tiver que ficar meio dia lá para consertar aquilo e ficar ali, você só chega a pegar a coisa já encaminhada. E a gente tem que entender também que o serviço do engenheiro ou do arquiteto, ele vai além do projeto. Né? Então, existem profissionais que são especialistas em acompanhamento de obra. Tem aquele cara, aquele profissional que vai executar o projeto. Tem aquele... Aí é o engenheiro. Tem o arquiteto que ele vai dar um toque final ali de requinte no próprio projeto do engenheiro. Né? E tem aquele profissional que é especialista em acompanhamento de obra. E ele é de fundamental importância porque ele vai fazer a ponte entre quem projetou o projeto e quem está executando para que aquilo ali saia de forma coesa, conforme o projeto, e que não te traga problemas, né, para o proprietário da obra, não te traga problemas, e que é isso que faz com que muitas pessoas acabem tendo muita dificuldade na obra. Então, contratar uma mão de obra especializada, uma mão de obra que tenha conhecimento, uma mão de obra que seja referenciada, é muito importante para que você tenha êxito na hora da execução do projeto. E evite o desgaste emocional. Isso aí é muito valioso. E tem uma também. coisa que tem que se levar em conta, que é o seguinte numa obra. Como eu já tenho mais uns anos do que vocês, é o seguinte, ninguém numa obra sabe fazer tudo. Na vida, né, Ninguém sabe fazer tudo numa obra. Tá? Então, assim, o engenheiro, ele cuida de uma parte, mas ele é engenheiro do quê? Engenharia geral, engenharia civil é uma questão. Chega uma altura que o encanador é um profissional especializado, o eletricista, o azulejista, e por aí vai, várias áreas. Quando você não tem esse profissional, porque quando a gente fala de um profissional desse, ele já tem de confiança cada setor desse. Então ele já chega para você e diz o seguinte, vou trazer fulano de tal. Quando ele traz, é sobre a responsabilidade dele. Quando você não tem isso, deu um problema no fio, sempre aparece um prático que vai dizer assim, eu vou dar uma arrumada ali. Depois, quando aquilo dá errado, você não tem nem de quem cobrar. E eu falo isso, que ao final de uma obra, quando está tudo pronto, que você coloca para funcionar, alguma coisinha pode não funcionar bem. O que você faz? Liga para o responsável, é problema dele, financeiro, com o cara que ele contratou, que é a responsabilidade dele. Perfeito. Então isso facilita muito. Exatamente. Tá vendo? João, você citou um ponto interessante e me fez lembrar agora recentemente, nós juntamente com o Inmetro, nós fizemos uma avaliação de uma série de marcas de fiação aqui no estado do Mato Grosso. E esse é um trabalho antigo que a gente tem de fiscalização, de conscientização, porque a fiação que está na residência do consumidor final, ela, se não for comprada com um selo do Inmetro, algo que seja testado e aprovado, pode causar duas situações. Ou uma ou outra vai acontecer. Ou um risco de incêndio muito grande, ou algo que ele não vai notar no primeiro momento, mas depois ele nota, que é o consumo excessivo de energia. Aí a pessoa vai lá e fala, não, meu relógio está com problema, a Energisa, a operadora e tudo mais, mas não, é o cabeamento que está fora da normatização. Então a gente faz também um alerta muito intenso para que as pessoas, o consumidor final, fiquem muito atento
com produtos com preço muito abaixo do mercado, com marcas que talvez não são tão conhecidas, né? Ficar muito atento em relação a isso, porque está economizando agora, mas lá na frente pode causar um problema, e um problema sério, e até mesmo um problema de saúde aí. Olha só, tem muita gente participando. Um abraço, Luciano. Já coloca o seu áudio. Clodoaldo, querido, obrigada pela participação. Tem muita gente aqui querendo saber dessa dinâmica, desse planejamento. Vamos tentar imaginar alguns cenários, Fábio, aqui com a gente? Vou começar a estruturar, colocar esse sonho no papel. Como é que deve ser essa organização financeira, uma reserva para emergências ou não, o que é prioridade, do que é sonho? Nos oriente, por favor, nessa caminhada. O outro ponto importante é justamente isso. Quando você vai fazer a obra, iniciar a obra, você não começa ela em uma semana e termina na outra. Não é num mês e termina no outro, né? Acaba demorando aí 30, 60, 90, um ano e meio e por aí vai, dependendo do tamanho da obra e do orçamento, né? Então, se o orçamento é limitado, divide-se a obra conforme o valor do orçamento, para que tenha menos impacto, para que você sofra menos no decorrer da obra. E também é muito, mas muito comum a gente ouvir que comecei a obra achando que ia gastar X e lá na frente gastei 2X. Por quê? Porque faltou planejamento. Então, assim, ou no meio do caminho também resolveu dar uma ampliada, uma mexida aqui, outra ali, e aí vai, de fato, fugir do orçamento. Então, ter uma previsibilidade ali de uns 10 a 15% do valor da obra de poupança, vamos dizer assim, para que algum imprevisto que venha a ocorrer ou alguma mudança que venha a ocorrer no decorrer do projeto, você fique calçado e não tenha que recorrer a um financiamento ou parar a obra e ter todo aquele desgaste. Então esse é um ponto primordial também para iniciar uma obra. Uma das coisas interessantes é que para construir tem que ter paciência e ter um planejamento mais ou menos definido em relação a isso. O Fábio está falando, faz tempo que eu não passo lá. Por quê? Eu fiquei construindo a casa de Livramento durante 13 anos. Mas com 6 meses que eu comecei a construir ela, eu já conseguia dormir e cozinhar nela. Por quê? Eu fui feito um planejamento de uma casa que tem a planta de quase 1.000 metros quadrados, né? Eu não ia conseguir construir de uma vez só. Então eu comecei por áreas essenciais que eu queria e conseguia construir toda aquela parte, deixar a estrutura aí eu não fui ampliando, fui fazendo parte de um projeto que já tinha inicial de todo ele. Então quando terminou, estava terminado a casa inteira, fiz do jeito que eu queria, né? Sem ter que sofrer muito. Agora, muitas vezes a ansiedade que não deixa construir quando é para você morar. Você fica imaginando que vou começar aqui, daqui 30 dias vou entrar dentro. Não vai. Ela tem essa dificuldade de parte em parte, tá, até chegar. Então depende muito. Lógico, você vai fazer aqui urbana, uma casa menor, você quer ela completa de uma vez só, né? No meu caso, não. Primeiro que eu não morava lá, então é mais fácil, eu ia construindo parte a parte. Tem pergunta chegando aqui. Pode falar, Fábio, já coloca. Um outro ponto que é importante a gente frisar é que o momento que nós estamos vivendo, né, da construção civil, né, do varejo de material de construção, ele está favorável para quem quer construir. E eu digo isso por quê? Porque a gente vê muita informação de que taxa de juros está alta, que financiamento está mais difícil e uma série de situações de mercado que a pessoa vai olhar e vai falar, pô, mas então não vou entrar num financiamento, não vou iniciar uma obra agora, porque agora não é o momento. Porém, a gente pode trazer os preços de alguns produtos, como o ferro, teve uma queda substancial no preço nos últimos 6 meses. A gente pode... Eu estava falando da fiação elétrica. Sim. Esse teve uma leve alta. Mas um outro ponto que é crucial na obra, que é o cimento, nos últimos 6 meses houve queda. Então, assim, isso são sinais positivos que, se de um lado você tem uma taxa de juros um pouco mais alta, mas você tem
as lojas de material de construção fazendo mais ofertas, os preços dos produtos se acomodando, e isso é favorável para quem quer construir. Então, as lojas estão estocadas, tem produto à pronta entrega, as lojas estão precisando vender, e isso é um cenário ideal para quem quer construir, né? Para quem quer barganhar o preço e não consegue trabalhar a taxa de juro acessível, mas você tem o preço do produto com uma acessibilidade muito maior hoje. Fábio, a gente viveu um momento crítico pós-pandemia com o desfalque de muitos produtos por conta ainda do reflexo da Covid, da pandemia. O cenário que você narra é diferente, então a gente vive esse mercado aquecido já também com essa situação devidamente sanada, é isso? Quase na sua totalidade? Na sua totalidade, eu posso dizer hoje. Algum produto muito, mas muito específico de algo muito diferente que você vai ter um prazo de entrega muito grande. Mas hoje a grande maioria dos produtos de uma obra normal, vamos dizer assim, tem os produtos à pronta entrega e não é numa loja só. Então você, volto a falar, você consegue barganhar, ter aquela questão de queda de braço aí em orçamentos, conseguir orçar em 1 ou 2 lugares para conseguir o melhor preço. Nós estamos aqui conversando sobre construção. Construir é mais barato, minha gente. Nós estamos ouvindo especialista no assunto e compartilhando com você. Manda a sua pergunta, a sua dúvida, conversa aqui com a gente no 99803-5580. Vou colocar a pergunta do Ricardo, que ele quer saber. Marcela, boa tarde, boa semana para você, professor, Washington, Anderson e todos aí. Ele quer saber se existe um estilo de construção que é um pouco mais barato. Ele está querendo saber custo-benefício. A intenção dele é construir para vender. Ele disse que ele está pesquisando sobre rústico, minimalista. Então, ele está querendo saber se tem um estilo que enxuga esse orçamento e que agrada a maioria das pessoas. Boa pergunta do Ricardo. Interessante. Você citou o estilo minimalista. Fala assim, bom, estilo minimalista, então vai ser mais barato. Não? Muitas vezes não. Por quê, né? Fábio? Porque muitas vezes o minimalismo ali vai trabalhar bastante com concreto aparente, alguns produtos mais naturais, e isso vai fazer com que encareça um pouquinho a obra, né? Então tem que tomar muito cuidado em acertar o projeto antes de iniciar, para que não se torne algo inacessível ou que a gente volte a entrar naquela situação de que comecei a obra e não consegui concluir, né? O que tem se utilizado bastante nas construções são produtos, ainda mais com o clima que a gente tem aqui em Cuiabá, também fazer a avaliação de que forma que está sendo feito o posicionamento do imóvel em relação à incidência solar, né? Utilização de produtos que conseguem reter a caloria, é muito importante hoje na construção, e obviamente que a utilização de placas solares, a instalação já no início da obra é interessante, porque você vai fazer a casa ali preparada para isso. E o que a gente vê também, muita casas já sendo adequada desde o início, é com instalação para carregamento de veículos elétricos, né? Então vale o investimento. Hoje é uma novidade, mas que talvez no futuro isso seja mais presente. E aí a residência ela já está adequada para isso. Tá vendo, Ricardo? Ele citou o rústico também e eu me lembrei do neoclássico, que é algo que também a gente tem visto bastante. Eu acho muito bonito, mas esses estilos que ele falou, então não tem algo que vai enxugar esse projeto. Depende muito dessas decisões, dessas escolhas que ele vai fazer, não é isso? Então, exatamente. A gente pode ter obras neoclássicas com uns custos muito elevados, né? Ou a gente pode ter também obras neoclássicas com projeto adequado, e aí isso vai de um bom arquiteto para que ele consiga... tem que ser algo pautado. Quando você
for contratar um profissional, você tem que pautar ele do que você quer. Entendi. Porque senão o céu vira o limite É. e aí vai embora. Sabe uma das coisas mais baratas que tem em construção? O quê? Levantar a parede. É? É. O cimento, a areia que vai ali é uma das coisas mais baratas que tem para se levantar a parede. Acabamento aqui. É o acabamento. Mas eu tô falando assim porque muitas vezes a pessoa ela se encanta com um plano aberto numa casa. É que tá em alta, né? É, eu tenho que lembrar que um plano aberto você tem que ter uma estrutura de casa muitas vezes muito mais cara do que colocar uma parede. Você coloca uma parede, você dá sustentabilidade para telhado, uma série de coisas. Se você faz um plano aberto, dependendo do tamanho que tem, a estrutura que você tem que montar em torno dela para segurar Sim, imagino. vai ser 2, 3 vezes mais caro que a parede. É a questão de escolha. Você me fez lembrar de uma situação que também é um pouco corriqueira e a gente acaba vendo em algumas casas. Às vezes a pessoa vai fazer uma planta pequena, uma casa de 80 metros quadrados, e aí você vê lá a pessoa fazendo um banheiro enorme, um banheiro muito grande na residência, né? Sendo que, e aí faz um único banheiro, sendo que o banheiro é um item que acaba enganando um pouquinho, porque não é só subir a parede. Exato. Você vai ter o revestimento, vai ter chuveiro, vai ter as louças e tudo mais. E isso vai encarecer. Então, você imagina você fazer um banheiro, às vezes, muito grande, né, sem uma previsibilidade, sem um projeto. Às vezes você está gastando em um banheiro o que você poderia fazer 2 e atender a sua casa de uma forma melhor. Então é comum ter esse tipo de situação também. Olha, aprende aí com ele. Fábio, outro assunto que a gente não pode deixar de abordar nessa escolha, nessa decisão, é apostar também em fornecedores sustentáveis. Isso a curto, médio e longo prazo é bom para quem toma decisão, é bom para o planeta. Fala um pouco sobre essa decisão. Exatamente. Hoje a gente tem muito material na praça, muitas indústrias voltadas para esse tipo de situação. Produtos de impermeabilização normalmente a gente vê a impermeabilização da base para que evite a umidade do solo para cima. Mas tem muito produto hoje que é para impermeabilização de laje, impermeabilização de telhado, para que o raio solar que incide ali seja repelido e aí esquente menos a residência. Produtos também com paredes sendo erguidas com placas de isopor. Isso faz com que também a incidência solar ali seja barrada ali. E algo que está aparecendo agora no cenário aqui de Mato Grosso são fachadas ventiladas, que é você construir a parede do imóvel e aí dá um espaçamento de 3 a 4 centímetros e faz uma parede de revestimento de piso. E aí você faz com que tenha a transição entre o ar e a parede de concreto. Então você tem uma parede revestida, olhando no primeiro momento, mas atrás é uma parede que ela está crua ali. E aí faz com que o ar ventile e tenha essa troca de calor que facilita no isolamento térmico. Tá vendo? São muitas as possibilidades. A gente não vai ter tempo para abordar tantos assuntos, mas fica o nosso convite para que a Comac esteja presente mais vezes aqui conosco, trazendo detalhes de cada estilo de obra, de cada decisão, porque o nosso ouvinte gostou muito. Eu não vou conseguir colocar todas as perguntas, mas nessa reta final, deixa o seu recado, deixa o seu convite a quem está querendo construir, hoje ouviu vocês, se animou, se encheu de esperança. Também prestigiar os fornecedores locais é muito importante. Fica à vontade para suas considerações. Marcelo e João, eu gostaria de agradecer o espaço que vocês abriram aqui para nós. Falar para os ouvintes procurar as lojas associadas à Comac, que entrando em uma loja associada, com certeza vai ter boas oportunidades. E reforçar também para os lojistas que queiram fazer adesão ao nosso sistema associativista, que entre em contato com a Comac e venha fazer parte aí desse núcleo, porque o nosso intuito sempre da Comac, sempre fomentar e desenvolver o material de construção no nosso estado.
Que assim seja. Voltem mais vezes, porque eu percebi que no meu termômetro, que são os ouvintes, muita gente interessada no assunto. A gente pode falar também de detalhes em outra oportunidade, porque estão me perguntando aqui de tudo, gente. De fundação, de cor, de projeto. A gente vai conversar com o Fábio mais vezes. Obrigada, Fábio. Leve o nosso carinho a todos da Comac. Volte mais vezes. Ótima semana para você. Foi esclarecedora a nossa conversa. Obrigado mais uma vez.